Quando você era criança, te apresentaram a soma, a subtração, depois a multiplicação e a divisão, sempre com o objetivo de você ter essas operações como amigas para o resto da sua vida. Tamanha necessidade dessa boa convivência, principalmente depois de adulto ou adulta. Agora, pensa o seguinte, tem uma quinta operação aí, porcentagem, com a qual a vida adulta tem que saber se comunicar tão bem quanto com aquelas outras quatro. E normalmente não é isso que acontece. No Brasil, a maioria dos adultos não sabe calcular porcentagens simples. Sabem fazer as quatro operações, mas a quinta não sabem. Antes, portanto, do objetivo desse vídeo, que é mostrar a porcentagem na calculadora financeira HP12C, que tem 3 teclas, inclusive, só para isso, deixa eu voltar um pouco para o momento em que a porcentagem se apresenta para você. Como você conhece, esse é o símbolo da porcentagem, que significa, literalmente, dividido por 100. Veja que o desenho dele é um traço de divisão acompanhado dos 2 zeros do número 100. 15%, por exemplo, é o mesmo que 15 dividido por 100, e é o mesmo que 15 sobre 100. Afinal, o traço de fração também é o mesmo que dividido por. Agora, se você tem uma operação como 15% de 200, além do símbolo de porcento poder ser trocado por dividido por 100, a palavra de também pode ser trocada, só que pelo sinal de vezes. Então, 15% de 200 é igual a 15 dividido por 100 vezes 200. Que aí, prosseguindo os cálculos, dá 0,15 vezes 200, que é igual a 30. Dá na mesma, substitui assim, 15 vezes 200 sobre 100. Ficando até mais fácil de enxergar, que daí é só dividir o 200 pelo 100, cortando os zeros de cima e de baixo, sobrando só o 15 vezes 2, que dá o mesmo 30 de antes, obviamente. Aliás, já que eu falei em enxergar de forma concreta, 15% de 200 é exatamente primeiro dividir o 200 em 100 partes iguais. Veja que cada parte fica sendo igual a 2. E depois pegar 15 dessas partes. Ou seja, o 15 vezes 2 que sobrou daquelas manobras algébricas anteriores. Para calcular uma porcentagem numa calculadora comum, como a do celular, por exemplo, é só você raciocinar que quando chega na palavra de, você deve entrar com o símbolo de vezes na calculadora. 15% de 200. 15% vezes 200 igual. Dá na mesma fazer 200 vezes 15% igual. Outros exemplos. 2% de 50. 2% vezes 50 igual. Ou, invertendo, 50 vezes 2% igual. 0,7% de 5.000. 0,7% vezes 5.000 igual. Ou, como sempre podendo inverter, 5.000 vezes 0,7% igual. Agora sim, vamos ver como obter esse cálculo de porcentagem na calculadora financeira HP12C. E é com essa tecla aqui, que tem só o símbolo de porcento marcado nela. Olha só como é mais prático. O valor do qual você quer saber uma porcentagem é o 200. Então, você digita 200 e a tecla Enter. Depois, digita o percentual que você quer calcular dele, que no caso é 15. E em seguida, a tecla porcento. O resultado já está pronto. Lembra que com a
saber, você não perde tempo digitando o sinal de igual? Não é mais prático mesmo? 2% de 50. 50, enter. 2%. 0,7% de 5.000. 5.000, enter. 0,7%. Um desdobramento muito comum desse cálculo de porcentagem é querer saber não apenas quanto é 15% de 200, mas quanto é 200 com 15% a mais. Veja que agora é só você somar o 30 que você já tinha achado antes em cima do próprio 200. Trata-se do mesmo problema anterior com um passo a mais no final, e é adicionar o 15% de 200, que como você viu dá 30, ao 200, obtendo como resultado, nesse caso, 230. Para achar esse resultado por uma calculadora comum, normalmente é só fazer 200 mais 15% igual. E ela já entende que o 15% aí é sobre o número anterior, no caso o 200. E já te entrega o resultado após digitar o sinal de igual. Na HP12C, lembra que para achar o 15% do 200, a gente já tinha digitado 200, enter, 15%. E o resultado disso até aí já tinha aparecido no visor. Para partir daí, fazer aquele passo final e somar esse resultado ao 200, é só apertar o sinal de mais. Outros exemplos. 200 menos 15%. 200, enter, 15%, menos 5.000 mais 0,7%. 5.000, enter, 0,7% mais. Perceba que nesses dois tipos de problema de porcentagem, você já tem o valor percentual a ser aplicado ao número para chegar num outro número. Agora, e quando é o contrário? Você tem os dois números e quer descobrir o valor percentual. Nos dois tipos de porcentagem vistos, você pode ter que fazer esse caminho inverso. Vamos ver o primeiro caso. Da mesma forma que se pode calcular que 15% de 200 dá 30, podemos querer inverter o raciocínio. 30 são quantos por cento de 200? Agora você quer descobrir a porcentagem envolvida. Você já tem os dois valores, no caso o 200 e o 30. Outro exemplo. Se numa sala com 40 alunos, 4 faltaram, quantos por cento faltaram? Imagino que, nesse caso, de cabeça mesmo, você já percebe que 4 alunos são 10% de 40 alunos. Além disso, 30 você também já sabia que são 15% de 200, porque era a resposta do exemplo anterior. Agora, se você não soubesse essas respostas e quisesse obtê-las usando uma calculadora comum, como você teria que fazer? Se você trava nessa hora, saiba que a escola deveria ter ensinado você o quanto é fácil calcular isso. 4 são quantos por cento de 40? É só dividir o 4 pelo 40 e o resultado já é a porcentagem procurada na forma decimal. Vamos ver. 4 dividido por 40 igual. Para ajustar para a forma de porcentagem, é só multiplicar por 100 vezes 100 igual 10. Apenas o símbolo de porcento não aparece no visor, mas esse 10 significa os 10%, que nesse caso você já sabia que era a resposta. No caso do 30 e do 200, 30 dividido por 200 igual. A resposta já é o número depois da vírgula, 15. Se você se acostumar a enxergar isso, nem precisa multiplicar por 100. Mas se você multiplicar, vai obter a resposta mais bem acabada. Vamos ver. Vezes 100 igual. O 0,15 se transforma em 15, que significa, nesse contexto, 15%. Lembra que o símbolo de porcento não vai aparecer mesmo.
Outro exemplo. Você investiu R$ 5.000 em um fundo. E um mês depois, esse fundo rendeu R$ 61,50. Quantos por cento ele rendeu? 61,50 dividido por 5.000 igual. Pronto. A porcentagem já é essa que aparece no visor. Ainda na forma decimal, ou seja, é a parte que está depois da vírgula. Se esse número confunde um pouco a sua cabeça, nem tem problema. Faça a multiplicação final por 100 para a resposta ficar clara para você. Vamos ver. Vezes 100 igual. Veja, 1,23, ou seja, 1,23% foi o rendimento do fundo. Para achar essas porcentagens na HP12C, que é uma calculadora financeira, você até pode usar os mesmos passos, que no caso dela, que funciona pelo método RPN de entrada de dados, lembra? Seria, para esse último exemplo, 61,50 enter 5.000 dividido. E depois, para multiplicar pelo 100, é só fazer 100 vezes. Porém, como para ela tempo é dinheiro, ela tem um atalho para esse cálculo, que é essa tecla aqui, que tem o símbolo de porcento e a letra T maiúscula, que significa porcentagem do total. Para fazer essa conta na HP, então, você pode simplesmente fazer 5.000, enter, 61,50. E agora, vamos dizer, perguntar para HP quantos por cento esse último valor representa do anterior. Apertando essa tecla, porcento T. E a porcentagem já é entregue pronta no visor, sem precisar multiplicar por 100 nem nada. Novamente, sem o símbolo de porcentagem no visor, tal como também era nas calculadoras comuns. Vamos ver aqueles outros exemplos. 4 são quantos por cento de 40? 40, enter. 4. Quantos por cento daquele total ele é? Porcentagem do total. 10, que significa 10%. 30 são quantos por cento de 200? 200, enter. 30, porcentagem do total. Agora, vamos ver a inversão do segundo problema. Muitas vezes, o que a gente quer saber é qual é a variação percentual entre dois valores. Por exemplo, se um produto custava R$ 80 e agora custa R$ 100, quantos por cento a mais ele custa agora? Ou, em outras palavras, quantos por cento ele subiu? Observando bem, você vai ver que esse problema é exatamente o contrário daquele do tipo: quanto é 200 com 15% a mais? Se você não percebeu ainda por que um é o contrário do outro, compare. O problema original é, começando com 200 e somando 15% em cima, chega-se a qual valor? Você já tinha visto que era 230. Agora, invertendo, começando com 200 e terminando com 230, qual foi o valor percentual somado? Ou seja, agora você quer saber quanto essa variação do primeiro para o segundo valor representa, só que em porcentagem. Se você trava mais ainda na hora de achar essa porcentagem numa calculadora comum, então vê se dessa forma simplifica a sua mente. Você já sabe que a resposta é 15%. Mas pensa só, esse 15% não havia gerado uma variação de 30 unidades a partir do 200, fazendo ele aumentar para 230? Ou seja, a partir do 200, o 15% gerou 30, que por sua vez gerou 230. Então vamos pensar do fim para o começo. Como eu descubro a variação ocorrida? 230 menos 200 igual a 30. E como eu descubro quantos por cento esse 30 representa do 200? A gente já viu que era dividindo 30 pelo 200 e multiplicando por 100. Então a sequência de passos é: primeiro, o valor final menos o valor inicial, para achar a diferença. Segundo, divide essa diferença pelo valor inicial.
que já dá a porcentagem, só que ainda na forma decimal. E terceiro, multiplique esse valor decimal por 100 para tirar essa porcentagem da forma decimal e colocar ela numa forma mais bem acabada de número inteiro. Um cuidado especial envolvendo esse último problema de porcentagem deve ser aplicado na etapa de divisão pelo número inicial, porque ele pode ser qualquer um dos dois envolvidos. E conforme o número que efetivamente for o valor inicial da questão, a resposta vai ser totalmente diferente. E nisso as pessoas costumam errar muito. Veja só, se um produto de R$100 foi para R$80, quantos por cento ele ficou mais barato? De cabeça você já enxerga que foram 20%, né? Na calculadora você faria 100 menos 80 igual, dividido pelo número inicial, que é o 100, e depois vezes 100. Você encontra 20%. Mas e se for o contrário? Se de R$80 ele passou para R$100, então ele ficou quantos por cento mais caro? Nesse caso, não é 20%, porque o valor referência, ou seja, o valor inicial da questão, não é mais de 100, mas 80. Na calculadora, agora você faria 100 menos 80 igual, dividido pelo número inicial, novamente, que agora é 80, o que dá vezes 100. Novamente, na HP12C há uma tecla de atalho para esse tipo de porcentagem, que é essa aqui, com o símbolo da letra grega delta maiúscula, aquele mesmo da equação de segundo grau, e mais o símbolo de porcentagem. Essa tecla significa diferencial em porcentagem e simplifica muito esse cálculo. Veja, é só você pôr o valor inicial primeiro. Por exemplo, de 80 para 100 é uma variação de quanto em porcentagem? 80, enter. 100, diferencial em porcentagem. E o resultado, 25%, já aparece pronto no visor. Agora o contrário, de 100 para 80 é uma variação de quanto em porcentagem? 100, enter. 80, diferencial em porcentagem. E o resultado, dessa vez 20%, também aparece pronto no visor. E veja que dessa vez no negativo, representando uma diminuição de 20%. Prático, né? O próximo assunto são as memórias duradouras da HP12C. Aliás, você sabe usar memória numa calculadora comum? Não perca o próximo vídeo.